tem um país na África que carrega um segredo logo na cara. Você olha para a bandeira e sente que já viu aquilo em algum lugar. Listras vermelhas e brancas. Um quadrado azul no canto. Uma estrela solitária. Parece a bandeira dos Estados Unidos. Mas não é. E o motivo por trás dessa semelhança é um dos capítulos mais sombrios, contraditórios e perturbadores da história moderna. Esse país foi criado por pessoas que fugiam de algo muito pior. Nasceu de um trauma. Um experimento social em que a liberdade veio com preço, com violência, com domínio. E até hoje, quem anda por lá vê os rastros de tudo isso. Hoje, o belo mundo desembarca na Libéria, um país que pouca gente conhece, mas que quem conhece não esquece. Número 1. Localização e dados geográficos. A Libéria é um daqueles países que pouca gente sabe apontar no mapa. Ela fica na costa oeste da África, banhada pelo Oceano Atlântico, entre Serra Leoa e a Costa do Marfim. E embora seja pequena se comparada a seus vizinhos, o território liberiano tem uma importância histórica gigante, especialmente para quem estuda a relação entre África e América. A capital é Monróvia, uma cidade que carrega no nome uma homenagem ao ex-presidente dos Estados Unidos, James Monroe. E essa curiosidade já dá uma pista do que vem pela frente. Porque, diferente da maioria dos países africanos que foram colonizados por europeus, a Libéria teve uma origem totalmente diferente. Mas antes de falar disso, vale entender o cenário natural. O país é coberto por florestas tropicais, rios largos, planícies costeiras e mais de 500 quilômetros de litoral atlântico. Tem clima quente e úmido, vegetação densa e uma biodiversidade impressionante. E mesmo sendo pequeno no tamanho, ele ocupa uma posição estratégica no mapa, com acesso direto ao oceano e vizinhos por todos os lados. Hoje, a Libéria é dividida em 15 condados, e apesar da forte urbanização em algumas áreas, ainda guarda muito das tradições tribais e das comunidades rurais que vivem isoladas entre rios e montanhas. E não podemos esquecer um detalhe histórico curioso. Por muito tempo, os europeus chamaram esse trecho de Costa da Pimenta ou Costa dos Grãos. Isso porque era daqui que saía a pimenta da Guiné, também chamada de grão do paraíso, muito usada na Europa medieval, tanto como especiaria quanto como remédio. Mas se tem algo que chama a atenção nesse país, tanto quanto sua geografia diversa, é a sua história. Número 2. História. Antes de existir a Libéria como estado, essa terra já era habitada por 16 etnias diferentes, cada uma com suas tradições, línguas e regras próprias. Povos que viviam da agricultura, da pesca e do comércio local. Mas a virada na história desse território aconteceu no início do século XIX, quando os ventos vindos da América trouxeram algo inusitado. Em 1821, foi criada nos Estados Unidos uma organização chamada American Colonization Society, uma espécie de associação formada por políticos, religiosos e proprietários de escravizados. O objetivo deles era polêmico: mandar para a África os negros que tivessem sido libertos da escravidão, com a justificativa de que eles teriam mais chances de recomeçar longe do racismo americano. Só que, por trás desse discurso bonito, havia também o interesse em se livrar daquela população considerada incômoda por muita gente nos Estados Unidos. Em 1822, os primeiros navios chegaram à costa africana com ex-escravizados libertos. Eles desembarcaram onde hoje está a capital do país e fundaram um assentamento batizado de Monróvia, em homenagem a James Monroe, o então presidente dos Estados Unidos e um dos apoiadores da iniciativa. Aqueles recém-chegados eram chamados de américo-liberianos e rapidamente formaram uma nova elite no território. Eles trouxeram hábitos, roupas, religiões e até formas de governo muito parecidas com as dos Estados Unidos. Por isso, quando a Libéria se declarou independente em 1847,
Se tornando a primeira república da África, o país adotou uma bandeira parecida com a americana, com listras vermelhas e brancas e uma estrela solitária em fundo azul. O lema escolhido também dizia muito sobre a origem do país. O amor pela liberdade nos trouxe aqui. Só que essa liberdade não foi exatamente para todos. Durante mais de um século, os américo-liberianos ficaram no poder, enquanto a maioria da população, formada pelas etnias originárias da região, era excluída das decisões políticas. Esse desequilíbrio acabou explodindo. Em 1980, aconteceu um golpe militar liderado por um sargento do exército chamado Samuel Doe, que depôs o então presidente William Tolbert e assumiu o controle do país. A partir daí, a Libéria mergulhou num período sombrio. Em 1989, estourou a Primeira Guerra Civil, liderada por um ex-rebelde chamado Charles Taylor. O conflito durou 7 anos e matou cerca de 250 mil pessoas. E quando parecia que o país ia respirar, veio mais uma tragédia: a Segunda Guerra Civil, entre 1999 e 2003. Foram mais de 300 mil mortes, milhares de feridos e amputados, além de um país completamente destruído. Hoje em dia, quem caminha pelas ruas de Monróvia, a capital da Libéria, ainda vê prédios marcados por tiros e pessoas que carregam cicatrizes profundas daqueles anos, no corpo, na alma e na rotina. É comum ver moradores com limitações físicas tentando sobreviver com pequenos trabalhos ou pedindo ajuda nos cruzamentos da cidade. É um passado recente que não pode ser ignorado. A reconstrução só começou de verdade em 2005, quando a Libéria elegeu, pela primeira vez, uma mulher como presidente. Ellen Johnson Sirleaf, economista formada em Harvard, que já havia trabalhado na ONU e era respeitada internacionalmente. Ela ficou conhecida como a Dama de Ferro da Libéria e foi uma das grandes responsáveis por reorganizar o país depois dos conflitos. Em 2011, ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz por seu trabalho na promoção da democracia e dos direitos das mulheres. Anos depois, em 2018, outro nome surpreendeu ao vencer as eleições: George Weah, ex-jogador de futebol, ídolo no Milan e no Paris Saint-Germain, eleito o melhor jogador do mundo em 1995 pela FIFA. Ele se tornou o primeiro atleta a virar presidente da Libéria e até hoje é tratado como herói nacional. Ou seja, em menos de 50 anos, a Libéria viu uma elite americana governar, sofreu 2 conflitos sangrentos e depois foi liderada por uma mulher premiada com o Nobel e por um craque da bola. É uma das trajetórias mais imprevisíveis e marcantes de toda a África. Número 3. Crises além da guerra. Só que engana-se quem pensa que a dor da Libéria ficou só nas guerras. Mesmo depois dos tiros cessarem, outras tragédias vieram por caminhos diferentes. Uma das mais devastadoras aconteceu entre 2014 e 2016. Foi quando a Libéria virou o epicentro de uma das maiores crises de saúde do século XXI, o surto de Ebola. O vírus, altamente contagioso e com alto índice de mortalidade, se espalhou com velocidade assustadora. Hospitais lotaram, médicos ficaram sem equipamento, famílias inteiras foram separadas. Em pouco tempo, mais de 10 mil liberianos foram infectados. Quase 5 mil pessoas perderam a vida. Só que o número, por mais alto que pareça, não mostra o tamanho do estrago. Desde então, a Libéria investiu em programas de vigilância sanitária, capacitação médica e resposta emergencial. Mas o medo da doença continua vivo na memória coletiva. E basta uma tosse fora de hora em um ônibus lotado para lembrar que esse fantasma ainda ronda. Número 4. O povo, religião e costumes sociais. Apesar da forte influência americana na origem do país, a alma da Libéria é profundamente africana. Hoje, a grande maioria da população é formada por povos originários,
que já estavam por ali muito antes dos libertos chegarem dos Estados Unidos. Estima-se que o país tenha mais de 5 milhões de habitantes, divididos em pelo menos 16 grupos étnicos principais. Os maiores entre eles são os Capele, os Bassa, os Dio, os Cru, os Mano e os Vai, cada um com sua língua, seus rituais, seu jeito de se organizar. Os américo-liberianos, descendentes diretos dos ex-escravizados vindos da América, representam hoje uma pequena minoria, mas ainda têm influência histórica no governo, nas instituições e na cultura urbana. Durante décadas, inclusive, foram eles que comandaram a política e moldaram o país ao estilo americano, o que gerou bastante atrito com os povos locais. A língua oficial do país é o inglês, mas a maioria das pessoas usa também os idiomas locais, principalmente no interior. Em algumas regiões, é possível ouvir uma frase misturando 3 línguas diferentes, e todo mundo entende. É uma verdadeira ginástica linguística do dia a dia. Na religião, o cristianismo é predominante. A maioria das igrejas segue denominações protestantes, como batista, presbiteriana, metodista e episcopal. Mas também há espaço para a fé católica e para o islamismo, que é mais presente nas regiões do norte. Só que, mais do que os rótulos religiosos, o que mais chama a atenção é a maneira como a fé se manifesta no cotidiano. As igrejas estão por toda parte. Tem até igreja coreana em Monróvia, e aos domingos é comum ver as ruas tomadas por fiéis vestidos com suas melhores roupas, saindo dos cultos de Bíblia na mão e sorriso no rosto. É um verdadeiro desfile de elegância e devoção. Para muita gente, ir à igreja é o ponto alto da semana. Número 5. Tribos e rituais. Se nas cidades da Libéria ainda se vê a marca dos Estados Unidos nos táxis amarelos, nas placas de rua ou até no café da manhã com ovos e salsicha, é só cruzar para o interior do país que o cenário muda completamente. Ali, quem dá o tom são as tradições, muitas delas mais antigas que o próprio país. Boa parte das comunidades mantém vivas sociedades secretas, passadas de geração em geração. As mais conhecidas são o Poro, voltada para os homens, e o Sandi, exclusivo para as mulheres. Elas funcionam como verdadeiras escolas da vida, onde crianças e adolescentes passam por rituais que marcam o fim da infância e o início da vida adulta. Mas não pense que são apenas cerimônias simbólicas. Esses rituais acontecem em acampamentos na floresta, com dias, às vezes semanas, de isolamento, aprendizados sobre cultura ancestral, danças, músicas, pintura corporal e práticas que quem é de fora nem sonha como funcionam. O Poro ensina aos meninos as regras da comunidade, técnicas de sobrevivência e até noções de liderança. Já o Sandi prepara as meninas para o papel que terão dentro da sociedade, com foco em sabedoria, respeito e espiritualidade. Durante os rituais, surgem figuras enigmáticas. As mulheres do Sandi usam máscaras entalhadas em madeira, com traços delicados e símbolos de proteção. Elas aparecem em desfiles secretos, longe dos olhos de quem não faz parte do grupo, e entre histórias e segredos, também sobrevivem as lendas. Alguns moradores mais velhos ainda falam de espíritos que habitam as matas, de folhas sagradas usadas para proteção e de águas que curam. Mesmo com o avanço da modernidade, essas crenças continuam vivas. Misturam-se ao presente, se adaptam, mas não desaparecem. Elas formam a base da identidade de um povo que, apesar dos traumas e dificuldades, ainda encontra força nas raízes. E já que falamos em raízes, a próxima parada é na cozinha, e por lá, o que não falta é mandioca. Número 6. Gastronomia. A base da alimentação na Libéria é simples, mas cheia de personalidade. O que reina por lá é o arroz. Está presente no café da manhã, no almoço e no jantar. Tanto que tem até um ditado popular que diz: se não tem arroz, não é refeição. Ao lado dele aparece o fufu,
uma massa feita de mandioca ou banana da terra amassada, que é servida com ensopados pesados e sempre muito, mas muito apimentados. E aqui não é exagero. A pimenta malagueta, a mesma que deu nome à antiga Costa da Pimenta, aparece em praticamente todos os pratos. Outro destaque é o pepper soup, uma sopa quente e ardida feita com carne ou peixe, e o torborg, feito com feijão, óleo de palma e carnes defumadas. No café da manhã, além do arroz com molho, muita gente come bolo de arroz com banana ou uma espécie de farofa doce feita com farinha de mandioca e manteiga. E embora a influência americana exista em alguns pratos, como ovos mexidos e salsicha no café da manhã de hotel, o sabor liberiano vem mesmo da terra, do tempero, da pimenta e da palma. Número 7. Natureza e lugares. Para encerrar essa jornada, nada melhor do que falar das paisagens da Libéria. Porque se por um lado o país carrega marcas profundas da história, por outro, ele abriga alguns dos ecossistemas mais preservados da África Ocidental. No canto sudeste do país fica o Parque Nacional Sapo, uma floresta tropical tão densa e intocada que parece ter parado no tempo. É o maior parque da Libéria e um dos últimos grandes blocos de mata nativa de toda a região. Ali vivem espécies raras, árvores centenárias e animais que pouca gente no mundo já viu. Um deles é o hipopótamo pigmeu, primo menor e muito mais tímido do hipopótamo que aparece em documentários. Ele prefere cantinhos sombreados, brejos escondidos e evita ao máximo o contato com humanos. É tão discreto que, mesmo sendo símbolo nacional, muitos liberianos nunca viram um de perto. Mais ao norte, na divisa com a Guiné, estão as montanhas Nimba. Elas ultrapassam 1.300 metros de altura e guardam espécies que só existem naquele pedaço específico do mundo. Não por acaso, essa cadeia montanhosa foi reconhecida como Patrimônio Mundial pela Unesco. Mas não é só de mata fechada e montanha sagrada que vive a Libéria. O país tem mais de 500 quilômetros de litoral atlântico, com praias de areia clara, aldeias de pescadores e cenários que ainda não foram tomados por resorts ou turismo em massa. Entre elas, o destaque vai para Robertsport, uma cidadezinha no noroeste. Além do clima tranquilo, ela virou ponto de surf internacional. Tem ondas perfeitas, picos com nomes de árvores, faixas de areia desertas e um pôr do sol laranja que pinta o céu atrás da prancha. Quem gosta de destinos alternativos considera Robertsport um dos segredos mais bem guardados da África. Mas a Libéria também carrega um lado mais industrial da paisagem. Desde 1926, o país abriga a maior plantação de borracha do mundo, controlada pela Firestone, sim, a mesma marca dos pneus. São dezenas de milhares de hectares cobertos por seringueiras plantadas com régua, todas alinhadas em filas perfeitas. Vista de cima, a plantação parece uma obra de arte geométrica. Mas por trás dessa estética, também existem discussões sérias sobre impacto ambiental e dependência econômica. No fim das contas, a Libéria reúne tudo: mata fechada, litoral selvagem, montanhas místicas, um hipopótamo secreto e paisagens que falam tanto quanto sua própria história. E mesmo que esse pedacinho do mapa não esteja na sua lista de destinos, só de conhecer um pouco já dá para entender por que tanta gente ainda insiste em chamar a Libéria de a Terra da Liberdade. E assim a gente encerra nossa viagem por um país de beleza, cultura riquíssima e contrastes que desafiam qualquer ideia simples. E você? O que achou dessas curiosidades? Conta pra gente nos comentários. Obrigado por nos acompanhar até aqui e nos vemos na próxima aventura por esse nosso belo mundo.